E aí, meu caro amigo? E aí, minha cara amiga da Somos OAB? Como vocês estão? Tudo bem? E você, nobre colega aí do YouTube, vocês todos que estão se preparando para a segunda fase do exame de ordem, do 20º exame de ordem em matéria de direito empresarial. Como é que está a preparação de vocês? Tudo certo? O meu nome você já sabe, né? Giovanni Magalhães. Eu sou o seu professor de Direito Empresarial, professor de Direito Empresarial da Somos OAB em primeira e em segunda fases. Tranquilo? Eu quero nessa videoaula lhe apresentar 6 possíveis temas que a gente imagina fazendo aí o exame, né, do histórico das provas, né, de segunda fase que a FGV elaborou, vendo aí o que a gente tem de novidade, enfim, daquilo que a gente imagina que pode aparecer aí na sua prova como potenciais temas para as questões discursivas. Afinal de contas, como você já sabe, né, a nossa prova de segunda fase ela é dividida justamente nisso, numa questão, né, num caso prático, para você fazer a elaboração da peça prática profissional. Nós já temos aí um vídeo aí nas redes sociais, no YouTube, para você ver como é que você pode elaborar de maneira calma, tranquila a sua peça. E esse vídeo a gente vai dedicar então, essa hora de vídeo, a gente vai dedicar aí então a esses principais temas, que vai servir para você que vai fazer a próxima segunda fase do exame de ordem, desse 20º exame, serve também para você que está se preparando aí para os próximos exames de ordem que virão. Tranquilo? Bom, olha então comigo os 6 temas separados, tá? Olha então comigo os 6 temas separados para a gente explorar nesse vídeo. Primeiro tema muito comum, formação do capital social. Como é que os sócios fazem para contribuir para formar o capital social da pessoa jurídica da sociedade para que ela possa atuar daí em diante. Tema muito comum, muito batido em matéria de exame de ordem. Tema 2, cadeia de obrigados cambiários. Isso, aliás, perturba a sua vida, eu tenho certeza disso, desde a faculdade, quando você estuda Direito Empresarial 2, Direito Cambiário 2, Direito Cambiário, Direito Comercial 2, Direito dos Títulos de Crédito, que é aquela velha coisa, você já viu? Um bocado de gente num título de crédito, todo mundo um endossando para outro, e você precisa saber quem é o credor, quem é o devedor, de quem você cobra e contra quem você pode regressar. Isso também é um tema muito comum no exame de ordem. Vou te mostrar aqui os principais aspectos disso. Além disso, sistemática de cobrança de título de crédito, como é que funciona a questão da prescrição, quem pode cobrar, cobrar de quem, em que prazo, vou te mostrar isso também. Além disso, quadro geral de credores. Meu caro, minha cara, esse é o tema mais importante, porque mais explorado pela FGV em matéria de exame de ordem, aqui tanto para as questões da primeira fase, quanto para as questões discursivas em segunda fase, a questão relativa ao quadro geral de credores, a ordem de pagamento dos créditos no processo de falência, e eu separo 2 temas que eu quero tirar aqui da cartola para você. 2 temas de propriedade industrial, 2 temas de marcas e patentes. Sabe por quê? A Lei 92 de 79, que é a lei que regulamenta marcas e patentes, a atual lei de propriedade industrial desse país, ela estabelece, ela é a lei do ano de 96, ou seja, nesse nosso ano de 2016, essa lei está completando 20 anos, tá? Muito comum, não me surpreenderia, não é, uma homenagem que a banca FGV fizesse, né, à lei de propriedade industrial, trazendo aí questões sobre elas. Eu separei 2 temas importantes, sempre lembrados pela FGV nos mais diversos tipos de concursos públicos, tá? Que é a questão da titularidade sobre a patente, que é a questão das espécies, dos tipos de marca que a lei brasileira regulamenta. Tranquilo com isso? Bom, então vamos começar o trabalho, porque, enfim, como diria um xará meu, o tempo ruge e a Sapucaí é grande. Vamos embora, então. Primeira coisa que eu quero falar com você, formação
do capital social, tá? Que eu for te mostrando aqui, que eu for te indicando de fundamento legal, você já vai abrindo o VADMEC e já vai grifando aí, caso você não tenha grifado, porque pode ser que seja algo importante para a sua prova. Bom, sobre formação do capital social, isso que eu vou lhe mostrar, você vai ver aonde? Fique esperto. Isso que eu vou lhe mostrar, você vai ver aonde? Você vai ver nos artigos. Nos artigos 1005, 1006, tá? Nos artigos 1005, 1006, nos artigos 1055 do Código Civil e, além disso, você vai ver isso nos artigos 6º a mais ou menos o artigo 10 da Lei 6404, tá? Isso que eu vou trabalhar com vocês aqui, senhores verão exatamente aí. Para as sociedades do Código Civil, basicamente isso. Artigo 1004, 1005, 1006, né? E artigo 6º a 10 da Lei 6404. Repara uma coisa, né? Repara uma coisa. Todos nós sabemos, para que a gente seja considerado sócio em uma determinada sociedade, das duas uma. Você precisa ser titular de pelo menos uma cota ou de pelo menos uma ação, tá? Ou você tem pelo menos uma cota ou uma ação em seu nome, ou então você não pode ser considerado sócio em determinada sociedade. E aí você pode se perguntar, Giovanni, eu usei um laranja, e aí quem é o sócio? Bom, o sócio vai ser o laranja, afinal de contas a cota está no nome dele. E você que usou laranja, ser o quê? Bagaço, meu amigo. Tudo que você tem para desandar no direito empresarial é você trabalhar com laranja. Laranja vai deixar para onde? Para outro ramo do direito, direito ambiental, não aqui, tá? Então, primeira coisa é isso. Você precisa ter pelo menos uma cota ou uma ação em seu nome. Dito isso, esse sócio ele assume então a obrigação de pagar, a obrigação de aportar o valor de capital, a obrigação de pagar por aquela cota, por aquela ação que ele adquiriu, que ele subscreveu. Como é que isso pode se dar? Fique esperto. Nós temos 4 grandes possibilidades. Primeira delas, a contribuição em dinheiro. E aqui não tem muito o que fazer, tá? A menos que o dinheiro seja falso. E aí você vai ter que desandar para a segunda fase de direito penal lá com o Emerson e com a Estefânia pelo crime de emissão de moeda falsa. Pagou para a sociedade, cumpriu sua obrigação, tá? Para além disso, tá? A contribuição pode se dar em créditos. Vale dizer, você não tem dinheiro disponível, né? Mas você é titular de créditos aí previstos em títulos ou contratos, pois você pode transferir esses títulos ou contratos para que a sociedade se torne titular desses créditos. Sendo importante de você perceber que, nesse caso, quando o sócio contribui para a formação do capital social com créditos, ele responde pela solvência do devedor, tá? Não interessa a forma da transferência, ele assume a responsabilidade pela solvência do devedor. Resultado, se a sociedade não vê aquele crédito sendo adimplido no vencimento, se aquele crédito não é pago, é dada à sociedade então o quê? De cobrar tanto o devedor daquele título, daquele contrato que não adimpliu no vencimento, como também o próprio sócio que transferiu créditos para a sociedade. Beleza? Terceira forma de contribuição. Bom, a terceira forma de contribuição é a contribuição em bens. Se você não tem cash, se você não tem dinheiro disponível, você pode então o quê? Transferir para a sociedade bens que sejam de sua titularidade. Bens que você seja, dos quais você seja titular e que sejam apreciáveis economicamente e que evidentemente tenham relação com a atividade social, com o objeto social. Aqui é importante de você perceber, primeiro, que
é preciso que você defina a que título de bem esse bem vai ser transferido. Não é? Você está dando a propriedade, você está dando apenas em usufruto, em arrendamento, qual é? Até porque isso vai oscilar o valor daquele bem para o capital social. Sendo silente, você estará transferindo a propriedade. Seja lá como for, é importante de você perceber o quê? É importante de você perceber que o sócio que contribui com bens, ele responde pela evicção. Vale dizer, se houver aí a contestação judicial acerca da titularidade daquele bem, e esse bem vier a ser retomado por alguém em razão de uma decisão judicial, esse sócio ele será chamado a integralizar novamente o capital social com um outro bem equivalente ou com seu valor em dinheiro, né? Porque o sócio que integraliza com bens, ele responde pela evicção. Tranquilo? Além disso, uma questão sobre bens é importante ainda da gente destacar a nível de integralização de capital. Sabe o que é? É que a legislação brasileira, ela preza pela necessidade do capital social ele ser efetivo. Não basta apenas que aquele valor esteja registrado no contrato social, esteja registrado no estatuto social. É necessário que esse valor seja efetivo, que os sócios façam esse aporte de capital. E aí é que, para garantir essa efetividade, para garantir essa certeza, essa integralidade do capital social, olha só que curioso. A lei, o Código Civil, para a sociedade limitada, ele estabelece o quê? Ele estabelece que todos os sócios respondem solidariamente pela exata estimação do valor dos bens, tá? Pelo prazo de até 5 anos. Né? Isso você tem no artigo 1055, parágrafo 1º. Ou seja, se você vai integralizar o capital de uma LTDA e você transferiu um bem para ela, né, você sozinho responde pela evicção, mas todos os sócios responderão pela exata estimação do valor dos bens, desse bem pelo prazo de 5 anos. Ou seja, se esse bem ele entrar supervalorizado, porque o bem valia no mercado X e ele entrou por X mais 1, todos os sócios responderão por essa diferença. Ou seja, se faltar dinheiro na sociedade nesse momento, todos os sócios serão solidariamente responsáveis por essa diferença nos próximos 5 anos. Já na sociedade anônima, meu amigo, para garantir a integralidade do capital, os artigos aí 6º ao 8º, chegando ao 10, vai nos dizer o quê? Que será preciso, na integralização de bens, ser contratadas ou uma pessoa jurídica especializada ou 3 peritos, para que essa pessoa jurídica ou esses peritos venham a lavrar um auto de avaliação patrimonial, um laudo de avaliação patrimonial, a partir do que será convocada uma assembleia para fazer a aprovação desse laudo de avaliação patrimonial, cabendo notar, né, que aquele bem que o sócio está dando, né, para integralizar o capital social, ele não poderá ser recebido se o valor do laudo de avaliação for superior àquilo que ele mencionou. Eu vou ter que fazer aí, então, um encontro de contas para poder ficar ok nesse ingresso de bens, porque o capital social precisa ser efetivo, tá? Então, guarda bem isso, né? Na integralização com bens, seja lá de onde vier, para qual sociedade vier, o sócio responde pela evicção. E, na LTDA, todos estarão solidários pela exata estimação do bem, pelo prazo de 5 anos da data do ingresso, para garantir a efetividade do capital. Na SA, para garantir a efetividade do capital, eu preciso, né, de convocar
peritos ou empresa especializada, a fim de se fazer uma avaliação técnica a partir de um laudo que deverá ser aprovado em assembleia. E, por final, eu ainda tenho o quê? Por final, eu ainda tenho a possibilidade genérica de poder contribuir com os serviços. Vale dizer, de o sócio poder contribuir para aquela sociedade trabalhando, dando margem aí àquilo que no direito empresarial a gente chama do sócio de indústria ou sócio de serviço. Aquele cara que contribui com o próprio trabalho para o capital social e não de maneira financeira. Porém, meu caro, porém, minha cara, não esqueça, é importante de você perceber que na contribuição em serviços, na contribuição em serviços, ela não é possível, ela é vedada acontecer, tanto em matéria de LTDA quanto em matéria de SA. Ou seja, numa sociedade anônima, numa LTDA, numa sociedade limitada, que são as sociedades mais importantes para a nossa prova, você não pode contribuir com o serviço. Você vai ver essa vedação, por exemplo, lá no artigo 1055, parágrafo 2º do Código Civil. Tá? Então, não dá para contribuir com serviços em matéria de LTDA e de SA. Nas outras sociedades, seria até possível. Na LTDA e na SA, não. Tranquilo com isso? Fique esperto. Esse tema é muito relevante. Esse tema pode aparecer, portanto, aí na sua prova. Fique esperto com ele, tá? Vamos ao próximo tema. Próximo tema que eu separei para você foi o quê? A cadeia de obrigados cambiários. Meus amigos, aquilo que eu vou mostrar para você, vamos dizer assim, em matéria de letra de câmbio e de nota promissória, fazendo menção, portanto, à LUG, a Lei Uniforme de Genebra, mas essa linha de raciocínio também vai valer para o cheque, também vai valer para a duplicata. Tá certo isso? Tá? E aí no material descritivo que acompanha essa videoaula, você vai ter as menções aí específicas para os dispositivos legais do cheque e da duplicata, mas a linha de raciocínio é a mesma, tá? Vale a pena você ir buscar também a lei do cheque, a lei de duplicata, para fazer menção a esses dispositivos. Do ponto de vista da LUG, eu vou estar trabalhando aqui com você basicamente o quê? Basicamente os artigos 11 e 15, tá? Os artigos 11 e 15 da Lei Uniforme de Genebra, que é o anexo 1 do decreto 57663/66. O que eu quero lhe mostrar aqui? Eu quero lhe mostrar aqui exatamente o seguinte, é questão clássica em matéria de exame de ordem. Você ter a descrição de uma letra de câmbio, você ter a descrição de uma nota promissória, sendo aí endossada para meio mundo de gente, até chegar ao portador final, que vai ser o credor, e como é então que ele pode fazer a cobrança desse título. Para facilitar a linha de raciocínio, vamos pensar em termos de nota promissória. Olha aqui comigo então. Imagina o seguinte, imagina que a gente está diante de fulaninho de tal A, que emite uma nota promissória, tá? Que emite uma nota promissória, tá? Fulaninho de tal A emite uma nota promissória para pagar fulaninho de tal B. Esse nosso fulaninho de tal B endossa o título para C, que endossa o título para D, até o título chegar em E, o nosso portador atual, tá? O nosso portador atual. E aí vem as discussões sobre isso. Quem, né, contra quem o nosso portador atual vai poder cobrar? Como é que funciona isso? Cara, repare uma coisa, isso é importante de você saber. A posição que você estiver na cadeia de obrigados cambiários, quem estiver para a sua direita, né, quem estiver posterior a você,
vai ser considerado um credor seu. Quem tiver anterior a você vai ser considerado um devedor seu. Então, fique esperto com isso, tá? Fique esperto com isso. Resultado, na linha de regra geral, o que acontece? O nosso credor pode cobrar tanto de A, que é o devedor principal, o obrigado principal pela nota promissória é o emitente, mas poderá cobrar também de B, de C e de D, os obrigados secundários e seus endossantes. Resultado, se ele cobra, se o nosso amigo cobra de C, C não poderá mais regressar contra D. Afinal de contas, de C para D, D para posterior, ele é credor. Eu só vou poder regressar sempre para a esquerda. Essa, meus amigos, é a lógica da regra geral. Você precisa saber montar a cadeia de obrigados para poder, então, verificar quem pode cobrar de quem e cobrar como e de que modo. Tranquilo? O que aqueles dispositivos interessam? Aqueles dispositivos interessam no quê? No mudar a lógica dessa cobrança. Por quê? Imagina, o artigo 11 da LUG, ele vai estabelecer a questão do tratamento jurídico a ser dado para a cláusula chamada não à ordem. A cláusula chamada não à ordem é uma cláusula que deve ser inserida pelo sacador, pelo emitente. E qual é o efeito dessa cláusula não à ordem? O efeito dessa cláusula não à ordem é justamente o quê? É justamente o efeito de proibir que o título seja negociado mediante endosso. Esse título ele vai ter que ser negociado mediante cessão, seguindo sua forma e seus efeitos. E isso tem um impacto muito forte na questão dos obrigados. Por quê? Enquanto o endossante responde perante o endossatário, enquanto você que endossou o título responde pelo novo credor, o cedente não responde pelo pagamento do título perante o cessionário. Resultado, se nessa nota promissória aqui, ela é emitida com cláusula não à ordem, B para C é cedente, B não paga essa conta. C para D é cedente, C não paga essa conta. D para E é cedente, D também não paga essa conta. Resultado, num título de crédito emitido com cláusula não à ordem, numa nota promissória com cláusula não à ordem, só poderia fazer a cobrança do obrigado principal, do devedor direto desse título de crédito. Tranquilo? Tá? Outra questão importante, que é o que o artigo 15, né, nos apresenta, né? A possibilidade que a gente tem de falar em duas cláusulas que podem ser inseridas, né? Duas cláusulas que podem ser inseridas no endosso. Ou seja, eu preciso estar diante, né? Da chamada cláusula à ordem para o título de crédito circular por endosso, para que a gente pudesse emitir essas cláusulas do artigo 15. Uma delas é justamente a chamada cláusula sem garantia, né? A chamada cláusula sem garantia. Meus amigos, no que diz respeito à cláusula sem garantia, o que a gente tem? O endossante, quando realiza o endosso com cláusula sem garantia, ele já se libera do pagamento no próprio endosso realizado. Nesse meu exemplo aqui, se B realizou o endosso com cláusula sem garantia para C, B então já está se liberando do pagamento desse título de crédito. Além da cláusula sem garantia, a gente pode pensar também, por exemplo, na cláusula proibitiva de novo endosso. Bom, como o próprio nome sugere, a cláusula proibitiva de novo endosso é a cláusula que proíbe
o novo endosso. Resultado, quando o endossante coloca a cláusula proibitiva de novo endosso, ele está dizendo para o endossatário dele o que? Ó, perante você, eu pago esse título de crédito. Mas se você descumprir essa proibição e repassar esse título para frente, eu estaria então liberado do pagamento desse título de crédito. E aí olha que curioso o efeito, né? Se a gente tem então agora esse desenho dessa forma, né? A emitiu uma nota promissória para B, que fez o endosso sem garantia para C, que fez o endosso com proibitiva para D e que endossou para E. Agora, E vai poder cobrar esse título de quem? E só poderia cobrar esse título de D, tá? E só poderia cobrar esse título de D e de A. Afinal de contas, o B já se liberou pela cláusula sem garantia. E o nosso amigo C foi liberado aqui justamente por quê? Por conta que D descumpriu a proibição, já que ele, C, só paga o título para o nossa pessoa D aqui. Resultado, se o E entra com a ação contra D e o D paga, agora sim, na via de regresso, eu poderia então chegar à cobrança de C, já que perante D, C responde sempre. Ele só não responde pelos co-obrigados posteriores, além de poder fazer a cobrança também do A, que como obrigado principal vai responder sempre pelo título de crédito. Então é importante de você perceber isso. Formada a cadeia de obrigados cambiários, e como é que você faz isso? Você coloca o obrigado principal como o primeiro cara da cadeia e os obrigados secundários você vai colocando na sequência até montar isso aqui. Feito isso, né, a ideia é essa. Quem está para a sua direita é seu credor, você não pode cobrar. Quem está para a sua direita é seu devedor, você pode cobrar. Mas fique esperto com que a cláusula não é ordem e com que a cláusula sem garantia e proibitiva de endosso podem fazer. Tranquilo com isso? Outro ponto importante, sistemática de cobrança. A sistemática de cobrança em matéria de título de crédito, né? Isso é importante, cara, porque serve para a gente entender boas questões aqui em matéria de título de crédito. Repare, qualquer título de crédito que te interesse, ele vai ter basicamente três grandes prazos de cobrança. Nós vamos ter um prazo inicial para a cobrança do obrigado principal, tá? Um prazo inicial para a cobrança do obrigado principal, cujo prazo é contado a partir do vencimento. Nós temos um segundo prazo para a cobrança do obrigado secundário, cujo prazo do obrigado secundário vai ser contado a partir da realização do protesto em tempo hábil. E nós temos ainda um terceiro prazo, que é o prazo do regresso, da ação regressiva, que deve ser contado a partir do pagamento. É importante, portanto, você entender essas figuras aqui que podem servir de base para questões em matéria de título de crédito. Deixa eu te mostrar, então, quem que é obrigado principal, quem que é obrigado secundário nos mais diversos títulos de crédito. Olha aqui comigo, olha aqui, foco aqui, olha aqui. Temos como obrigados quem? Tanto aquilo que a gente pode chamar de obrigado principal, quanto aquilo que a gente pode chamar de obrigado secundário. Você precisa perceber o quê? Que para a letra de câmbio e para a duplicata, o raciocínio é o mesmo, assim como para a nota promissória e para o cheque também. Cara, repare, obrigado principal na letra e na duplicata vai ser o aceitante. Seus obrigados secundários serão quem? O sacador e os
endossantes. Tá? Na nota promissória e no cheque, eu não tenho aceite. O sacador, então, sobe para ser o obrigado principal, sendo os endossantes aí os seus obrigados secundários. E aí você pode se questionar, Giovanni, cadê o avalista? Não preciso fazer menção ao avalista, porque o avalista responde da mesma forma que o avalizado. Responder da mesma forma significa assumir o mesmo tipo de obrigação, ou seja, se você dá aval a um aceitante, o aceitante é o obrigado principal, você passa a assumir responsabilidade de obrigado principal naquele título de crédito. Se você dá aval a um endossante, você então passa a assumir responsabilidade de obrigado secundário naquele determinado título de crédito. Então, para você já entendendo a dinâmica, importante de você perceber isso. Tranquilo?